A minha entrevistada no Contraponto de hoje é americana, mas também brasileira. Foi jogadora de vôlei por 24 anos e pela nossa seleção conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Mas é também esposa, mãe, arquiteta, escritora, professora e comentarista política do programa Pingos nos Is, da Jovem Pan, e do programa 4x4. Ana Paula Henkel é, além disso, colunista da revista Oeste, tem 500 mil de seguidores no Instagram e mais de 900 mil no Twitter. A explicação para tantas atividades bem-sucedidas talvez passe por um conselho que seu pai lhe deu há muitos anos, num momento especialmente difícil. Quando a vida bate em nossa porta, a gente deve abrir. Ana, é uma alegria falar com você. Muito obrigada. É golpe baixo você começar aí com essa frase do meu pai. Porque realmente ele era um homem muito especial. E é isso, a vida bate na porta, a gente tem que abrir. A vida vem de várias formas, né? Então a gente precisa abrir e entender os caminhos, né? Pelo menos os desafios. Nenhum caminho é certo quando você abre a porta para as várias vertentes, né, da vida, mas o desafio de você abrir e aceitar esse desafio, acho que é o mais importante. E o meu pai, ele tem essa marca e essa genética de falar, aceita o desafio. Pode até dar errado, mas talvez esse caminho errado vai te levar para uma coisa maior, né? Uma vida maior, um desafio maior, pessoas maiores, pessoas mais inteligentes que você, pessoas mais capacitadas que você, que aí vão te empurrar e te impulsionar para outros desafios. Então é isso, é um conselho que eu sigo até hoje, à risca. Você mudou de país, mudou de profissão, foi atleta de alta performance, é arquiteta, tem formação em ciência política, são muitas mudanças. O que não mudou na Ana Paula desde que ela saiu de Lavras lá atrás? O pé no chão, o pé descalço no chão. É aquela coisa de você não se desconectar das suas raízes. Sempre que eu me desconecto por correria da vida, viagens, né? A própria vida de atleta de alta performance é uma vida muito, muito atropelada, que você é uma viagem atrás da outra, é uma Olimpíada, aí jogos isso, jogos aquilo, então você acaba... E eu sempre tive um momento de voltar ou para o interior de Minas, ou para minha casa em Petrópolis, tirar o sapato, pé no chão, sentar numa árvore, sem celular, sem barulho, sem música, só ouvindo a música da natureza. Isso não mudou, isso eu faço até hoje, desde muito pequena, fui criada no meio de bicho, de cavalo. Meu pai sempre teve fazenda, então ele montava no cavalo, ia lá para o meio do pasto pegar o gado, né? Às vezes tinha alguma vaca desgarrada, um bezerrinho, então ele vinha comigo e falava assim, você quer ir para o paraíso? Eu já sabia o que era, eu falava, vamos sim, a gente montava no cavalo e ia. Isso tudo me dá muita energia, me recarrega e acaba me dando força para aquela disciplina diária que o esporte de alta performance me deu, mudou a minha vida e que hoje, tanto como mãe, ou como arquiteta, ou como escritora, ou comentarista, essa disciplina, ela, por mais que eu tente, às vezes, relaxar um pouco, essa minha disciplina de atleta de alta performance, às vezes, até atrapalha, né? Eu tive uma professora na UCLA durante o meu curso de arquitetura, que acabei sendo assistente dela depois por 3 anos, que eu não tirava a nota que eu queria, ou na maquete, a nota que eu imaginava que eu queria, justa, né? Que era justa, ou que eu tinha colocado muito trabalho, às vezes faltou um 0, alguma coisa, e eu ficava e era uma nota A, mas não era A+, né? Porque nos Estados Unidos é A, B, C, D, e eu falava A, e eu achava que era, poxa, mas eu passei 18 horas nesse trabalho, podia ser um A+, mas era A, e eu ficava em cima dela, o nome dela era Judite, eu falei assim, eu ficava, Judith, o que eu tenho que fazer para você me dar o A+, o que eu tenho que... Ficava em cima dela.
E aí ela falou, olha, eu te dou a mais para você parar de me perturbar, pode ser? E aí isso vem do esporte. Eu acho que por isso que o esporte hoje é uma ferramenta social muito importante, porque acaba moldando as crianças, os adolescentes, de uma maneira que você carrega isso para outras profissões, que você carrega isso para a sua família, que você carrega isso no seu ambiente dos amigos também. A disciplina, a lealdade, a ética, são valores que você não consegue parar de jogar e falar agora isso aqui fica para trás e eu vou começar do zero. Muita gente pensa que eu comecei do zero como arquiteta ou como comentarista, escritora, mas eu não comecei do zero. O esporte veio junto comigo e me trouxe uma bagagem, me ajudou com uma bagagem muito importante. Você pegou no ar a pergunta que eu ia fazer mais à frente, se há algum hábito de pensamento ou de ação que o vôlei deixou em você. Então é isso, né? Ou seja, uma disciplina, uma vontade de fazer sempre melhor. E também análise, né? O esporte te dá um pragmatismo, uma certa a capacidade de analisar sem a emoção. Às vezes a gente analisa problemas familiares, eu não estou dizendo que eu nunca erro, mas pelo menos agora eu tento, o esporte me deu isso de analisar, tentar sair da situação um pouco sem o fígado, né, digamos assim, porque nós brasileiros, nós somos muito emotivos e nesse ponto o esporte, tem hora que você você não pode ser emotivo quando você precisa acessar uma informação estatística no meio de um jogo ou uma informação que você estudou, ou uma informação técnica. Se você pensa o tempo todo com a emoção, você comete erros que podem e já fizeram a diferença de uma maneira negativa para mim jogando. Então o esporte dá isso, essa capacidade de você analisar de uma forma pragmática. O que eu vejo agora morando nos Estados Unidos, já tem quase 12 anos que eu estou lá, que é muito o pragmatismo americano, né? O problem solving, o que eu preciso fazer para solucionar esse problema, sem muita firula, né? Digamos assim. E isso o esporte. O esporte é uma caixa de ferramentas que se toda criança tivesse acesso ao esporte, crescesse, passasse pela adolescência, os valores éticos, as ferramentas de análise, o pragmatismo, onde eu tenho que colocar mais emoção, onde eu tenho que colocar mais análise, o nosso país estaria num patamar de educação bem diferente. A gente vê que os próprios americanos eles têm uma capacidade de análise muito boa, os atletas também, porque a vida atlética deles é dentro da universidade, né? O esporte universitário é que alimenta as seleções, então eles passam a vida dentro das universidades e no esporte de alta performance, então a caixa de ferramentas deles é uma caixa de ferramentas muito grande. E nós não temos isso no Brasil porque a gente não tem a educação perfeita, a gente também não tem o incentivo ao esporte, essa combinação que o americano tem. Então, muita gente fala qual é o segredo, né? E o segredo são duas palavrinhas ali, né? Educação, esporte, e as ferramentas que esse conjunto que esse casamento aí propõe, são ferramentas que eles acabam usando para a vida toda. E tem algum mau hábito antigo que você não conseguiu se livrar? Tem alguns. Tem alguns. Não dormir o suficiente às vezes por problemas. Isso é uma coisa que eu não consigo corrigir ainda. Você ficar remoendo demais aquele problema, né? E aí o meu pai falava muito uma coisa que às vezes eu tentava seguir, mas que ainda é um problema para mim, que ele falava, um problema que não tem solução, solucionado está. Então você está aí, né, se debatendo, sendo que hoje essa solução não vem na cabeça. Hoje você está dentro de uma neblina, de um furacão que você não consegue enxergar o problema.
E eu ainda fico, às vezes, muito tempo tentando resolver as coisas e eu não tenho mais 20 anos, eu preciso dormir, eu preciso das horas de sono que eu não ando respeitando, né? E o problema também é que eu acho que de você não conseguir, às vezes, delegar algumas funções. Eu acho isso muito ruim, porque quando você está na quadra, você é responsável por fazer aquele ponto. Se você não fez aquele ponto, a responsabilidade cai exatamente sobre você. O erro tem nome e sobrenome, a glória tem nome e sobrenome. Então, isso é ótimo, porque dá uma capacidade para a gente de... eu quero ser escritora, eu vou estudar, eu quero isso, eu vou estudar, eu quero isso, eu vou estudar. Mas também tem um lado muito ruim de você não conseguir delegar certas funções, não por achar que a pessoa não vai fazer do jeito que eu faria, mas porque você é um micromanagement que às vezes eu não gostaria de ter, eu gostaria de passar, porque eu tenho pessoas que eu confio muito do meu lado, mas é uma ansiedade também, acaba criando uma ansiedade, porque no esporte, o que acontecia quando eu estava ansiosa? Eu ia para a praia e eu corria 1h30, eu ia para a academia e eu fazia mais, eu ligava para o técnico e falava, vamos bater bola mais 1 hora, e o técnico falava, mas a gente já treinou, e eu falava, não, mas eu quero fazer mais um pouco. E é muito difícil cobrar esse tipo de comportamento das outras pessoas, porque não é necessário também, né? E isso é uma coisa que eu tento me policiar, porque não é justo com as outras pessoas. As outras pessoas têm visões que às vezes acrescentam muito, que eu, dentro desse micromanager, eu não consigo relaxar um pouco, né? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de mudar. Estou trabalhando para mudar essa coisa de estar sempre cobrando a mais, e não é saudável. Você conta uma história interessante, quando você era pré-adolescente lá em Lavras, acho que o time do Fiat Minas, se não me engano, foi lá, a seleção também foi lá e você acabou sendo gandula ali deles durante um tempo, né? Foi. E foi aí que você descobriu que queria jogar vôlei. A partir desse momento, quando foi que você teve a clara consciência de que o seu caminho era a profissionalização? Olha, eu acho que cada atleta tem uma história diferente. Uns falam, um amigo me chamou para fazer um teste porque dava um sanduíche de graça, 18 anos, e o amigo não passou no teste, eu passei, e aí depois ele foi para a seleção. E tem atletas que falam, eu sonhei desde pequena, e o meu caso é esse, desde que eu me entendo por gente, assim, 8 anos, que foi a primeira Olimpíada que eu assisti, 1980, né, em Moscou. Eu vi aquela Olimpíada e vi o ursinho Misha despedindo, né, aquela coisa da arquibancada, ele chorando com a lágrima. E ali eu falei, essa coisa mexeu comigo e fiquei muito triste porque eu ia ter que esperar 4 anos para a próxima Olimpíada. Aí 1984 chegou, aí tivemos o vôlei com a nossa geração de prata e o encantamento só crescendo. Então, assim, eu sempre soube, eu quero fazer isso. E eu venho de uma cidade muito pequena no interior de Minas, agora nem tão pequena mais, e eu era chacota porque eu era a menina maluquinha que aos 12 anos falava, eu vou numa Olimpíada, eu vou jogar na seleção, eu vou... E a minha mãe, né, todo dia para de bater bola na parede, são 11 da noite, a parede toda manchada de bola, vaso quebrado. Então, sempre foi uma paixão minha, sempre, sempre, sempre. E quando eu tive a oportunidade de sair, de ir para Belo Horizonte, jogar pelo Minas Tênis, os meus pais me deram assim apoio restrito, né? Vai bater asa. E então eu acho que a base familiar é muito importante para a conquista desses sonhos também. Meu pai falava, vocês vão ouvir muito eu falar do meu pai. Meu pai falava se as suas raízes são fortes e profundas, as suas asas são mais fortes ainda para você poder voar mais alto.
E a gente sempre teve isso na minha casa, raízes muito profundas, uma base familiar muito profunda. Deu errado, vem para casa. Deu errado, pega o avião, vai lá socorrer. Deu certo, estamos largando tudo para ir comemorar com você. Então, as asas que eu tive para poder voar e ir atrás dos meus sonhos é porque eu sempre tive raízes muito fortes. Eu sei que parece meio contraditório, né? Peraí, tem asa para voar, mas a raiz... Mas é bem isso mesmo, as minhas raízes foram muito bem estabelecidas, profundas, né? Eu não tinha medo de nenhuma tempestade, né? A minha árvore familiar, ela estava muito bem estabelecida e isso me dava muita confiança para sempre estar querendo atingir uma coisa mais alta. Se der errado, se cair, a minha árvore está lá, firme. E isso foi muito importante para mim. Então, quando eu fui gandula do Fiat Minas, hoje eu sou amiga daqueles jogadores. Depois o Fiat Minas jogou com o Bradesco, o Bernardinho estava no time do Bradesco, o Bernardinho foi meu técnico anos depois na seleção, é um querido amigo. Então, assim, é muito surreal, né? Você pensar na probabilidade dessas coisas acontecerem, mas quando você coloca os seus sonhos aí para o universo, eu quero isso, e você trabalha, eu sei que é muito clichê isso, mas as coisas acontecem. Você jogou vôlei por 24 anos, é isso? Uhum. Teve algum momento em que você percebeu que já tinha exaurido tudo que tinha que fazer dentro do esporte? Foi por isso que eu parei. Quando é que você percebeu isso? Eu percebi quando, num telefonema com o meu pai, eu já estava em Los Angeles e já estava jogando pela praia, já tinha 2 Olimpíadas na praia também, e estava no processo de ir para a minha 5ª Olimpíada, que seria a Olimpíada de Londres, em 2012. E num telefonema com meu pai, eu animadíssima, não, porque eu fechei um patrocínio e uma amiga e uma parceira e tenho a equipe técnica, e meu pai sempre foi assim, meu maior admirador, meu vento, minha âncora, minha vela. Meu pai era aquele que sempre, né, impulsionava a gente para o futuro, para os sonhos. E eu peguei o telefone de Los Angeles e eu estou falando com meu pai, não, porque é isso, eu vou para a 5ª Olimpíada, eu vou treinar e a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aquela conversa animada, e meu pai quieto. Aí eu, alô? Aí ele, tô ouvindo. Aí eu falei, então, e aí? Eu já estava há 5 minutos empolgadíssima, e eu, então, e aí? Você me ouviu? Ele, ouvi perfeitamente. Mas então, aí ele falou, olha, filha, 4 Olimpíadas não tá bom, não. Você precisa de 5. Você precisa deixar a sua família em segundo plano de novo. Você precisa deixar o seu filho de novo, carregar o seu filho para o mundo, 3, 4 meses. Você agora está casada com um homem que você ama. Você está estabelecendo aí uma família. Você quer entrar para a universidade, você quer estudar. E eu ainda tinha assim uns bons 5 anos para jogar. E aí ele falou, por que você não para por cima? Para por cima, para bem, para por cima. Você vai começar a cair, não porque você não é capaz, mas porque você não tem 20 anos mais, é natural da sua profissão. E aí você vai ficar em 9º, em 5º, e você vai se aborrecer porque você é perfeccionista. Para por cima. Você já está bem, para por cima. E eu desliguei o telefone e aquilo foi uma pancada na minha cara, porque assim, o meu maior fã, a pessoa que mais me impulsionava, eu estava esperando, vai para a 5ª Olimpíada, e ele, qual o propósito de 5 Olimpíadas? Você sabe muito bem o que você precisa para chegar a uma Olimpíada. Você sabe que não dá para... não, eu vou me dedicar 90%. Você sabe que não vai chegar numa Olimpíada 90%. E aquilo foi um wake-up call para mim, né? E aí eu percebi aquilo que a gente falou anteriormente. Eu estava dentro
de uma situação que eu só estava vendo com o fígado. Eu entrei num transe de emoção que eu não estava analisando com pragmatismo os próximos capítulos. Acho que tinha também hoje, já, né, quase 10 anos aí que eu já me aposentei, até bem mais. Acho que tinha um pouco de medo, porque o atleta ele tem data de validade, né? E se você não se prepara para o depois, quando corta muito, né, esse cordão umbilical, com a fama, com o dinheiro, com a rotina de treino, aquela coisa que você entra naquele transe, muitos atletas entram em depressão, né? Então, eu sabia que eu tinha me preparado para parar com os meus estudos, eu tinha vontade já de fazer arquitetura, ciência política. Os dois assuntos sempre foram paixão desde pequena, junto com o esporte. Mas eu acho que eu tive um pouco de medo também, tá? Mas eu vou parar. Então, aquele telefonema com meu pai foi muito precioso, porque assim que eu desliguei o telefone, ele falou, você vai carregar o seu filho, porque o meu filho tinha 10 anos, 11 anos, e durante 10, 11 anos eu carreguei ele para a Europa, para a Ásia, para cá, para lá, para lá, para lá. E ele, com 10 anos, não era mais justo com ele. Meu pai também falou isso no telefone. Você está sendo egoísta. Você acha que você carregar o seu filho, que maravilha, seu filho está com você. Mas quanta coisa o Gabriel está perdendo porque ele está 3 meses com você na Europa. Ele não tem mais 2 anos, ele tem 10. E aí isso tudo vai pesando, né? O peso da família, né, bem estruturada, das raízes profundas bem estruturadas, daquela tempestade louca lá em cima na copa da árvore e as raízes estão, né, se conecta com o que você tem que conectar, com o solo, onde você está plantado. Faça a conexão para o que vai te levar para a resposta mais correta. E aí eu parei e falei, vou parar. Parei e 1 semana depois eu estava na UCLA. Parei, mas não parei. Parei, mas não parei muito. Você subiu ao pódio em Atlanta com 24 anos, né? Representando o Brasil perante o mundo. E eu me lembro também, quer dizer, o Brasil inteiro lembra daquelas imagens dos jogos de vocês com as cubanas, aquela rivalidade toda. Eu fico na dúvida se esse sentimento de rivalidade que a gente via na quadra, no time em que você jogava, se havia ali um sentimento de Brasil, de brasilidade, ou se a rivalidade com aquelas pessoas específicas era maior. Ou seja, entendeu? Assim, eu vou enfrentar agora aquela mesma jogadora que em outro torneio me venceu. Ou seja, o que de brasilidade tinha nessa gana que vocês tinham para ganhar, para vencer, enfim? Muita coisa. Muita coisa. É uma sensação muito difícil de colocar em palavras. Então eu queria entender isso. Mas nem a gente não... Não vou entender agora. Não né? adianta perguntar, coloque em palavras. O sentimento é tão forte, tão profundo, que eu acho que não, até hoje, eu não encontrei palavras para descrever o que é você andar numa Vila Olímpica com a bandeira do Brasil no seu peito. É uma sensação muito diferente que eu tenho amigos americanos que são veteranos de guerra, que já foram em missões no Iraque, já foram em missões no Afeganistão, hoje são veteranos, alguns migraram para as forças policiais normais, né, de Los Angeles, e conversando com eles, obviamente, dadas devidas proporções, né, de uma guerra real, né, física, com armas, mas o sentimento, conversando com eles, é muito parecido, porque eles relatam isso, né? Não é só ali fazer uma operação, invadir ali ou fazer ali. Eles falam que eles batem muito no ombro deles, onde está a bandeira. Então, é uma sensação muito parecida no sentido de nós estamos numa guerra, né? Aqui numa Vila Olímpica, vários países passando, bandeiras passando. Algumas bandeiras você olha com mais rigor, você fala,
aquela ali eu quero derrubar, e normalmente era a bandeira dos americanos, né? Porque no vôlei, principalmente no vôlei de praia, os norte-americanos daí também eles sempre estiveram no topo, eles que praticamente inventaram o vôlei de praia. Então é uma sensação assim muito profunda de responsabilidade. Você não acha que é você, a Ana Paula, que está ali, ou a Sandra, ou a fulana, ou o Beltrano. Não, é o Brasil, né? Você fica com um sentimento de responsabilidade muito grande. Aí quando toca, se você vence e toca o hino, aí foram 24 anos de choro que não tem jeito, não tem como explicar o que acontece lá fora. Tocar o hino no Brasil já é muito bacana, mas lá fora é muito diferente. E aí, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu fiquei 5 anos sem jogar pelo Brasil, e a regra diz que quando você fica 5 anos sem jogar pelo seu país, se você tem outra cidadania, você pode jogar por aquele país. Quando passou 5 anos, a Federação Americana bateu na minha porta e falou: 5 anos já passaram, você quer jogar pelos Estados Unidos, já que você mora aqui, e a gente te dá toda a estrutura, você pode tentar ir para a Olimpíada. E eu falei: olha, é uma honra, estou muito honrada, sou uma cidadã norte-americana com honra, com orgulho, um país que me acolheu, aprendi muito sobre a história, aprendi e me apaixonei tanto que eu tenho um curso sobre a história americana. Amo morar aqui, o país, mas não dá. Não dá. Eu posso usar um boné com a bandeira americana no 4 de julho, eu posso botar a mão no peito, cantar o hino em respeito, mas botar uma bandeira americana no peito e jogar contra o Brasil, não dá, não dá. Aí eles entenderam. Você mora lá há cerca de 10 anos, né? Isso. Você planeja com seu marido vir morar no Brasil ainda? Ele ama o Brasil, ama, tanto que quando nós nos casamos, ele falou: eu quero casar em Petrópolis. Eu falei: tá bom, a gente casa lá. Ele adora, mas agora os nossos filhos estão em fases universitárias, né? Então a gente ainda precisa dar uma assistência. Meu filho está em Stanford, a minha enteada mais 1 ano agora a gente vai tentar que ela entre na UCLA. E até eles, né, começarem a bater asa, a gente tem que mostrar para eles que as raízes fortes estão ali do lado, para que as asas deles continuem crescendo e se fortalecendo. Então, a gente precisa dar esse apoio ainda. Mas o meu marido fala que quando os filhos já estiverem casados, ele fala: o fim da nossa vida é no Brasil. Ele fala isso? Fala. Ele fala que o fim da nossa vida é em Petrópolis. Ele ama aquela cidade. Impressionante. Impressionante. Ele já morou no Brasil, não? Não. Nunca morou no Brasil, mas vem sempre, já há muitos anos, porque antes da gente casar, ele já vinha para cá jogar pelos Estados Unidos. Então, já tinha amigos brasileiros, já sabia todas as palavras horrorosas em português, já falava tudo. Principalmente essas, né? Principalmente essas. Então, ele ama o Brasil, ele ama, mas no momento a gente tem que ficar lá, pelos filhos. Ana, a gente que ouve os seus comentários, assiste as suas lives, percebe que você também gosta de morar nos Estados Unidos, gosta da experiência de estar lá, né? Há alguma coisa em que você experimenta lá que você fala: poxa, seria melhor que fosse como no Brasil isso, essa situação específica? Alguma coisa que você percebe lá que eles poderiam fazer melhor se fizessem como nós fazemos de algum modo? É um dilema dentro da minha família, inclusive, porque aquele pragmatismo que eu estava falando anteriormente, o pragmatismo, o trabalho, americano às vezes tem hora que eles não sabem parar de trabalhar, e isso não é saudável, né? Então tem hora que na minha casa eu tento trazer um pouco do lado brasileiro para o lado americano da casa. Olha, é sábado, ninguém vai fazer nada, ninguém vai trabalhar, a gente vai
assistir filme, a gente não vai fazer nada, porque se deixar o marido inventa alguma coisa para trabalhar, ou inventa um curso para a filha, ou inventa... e a filha pergunta, mas eu não vou fazer nada hoje, então entra num círculo de estresse, de produção. O americano é essa coisa da produção o tempo inteiro. Obviamente que isso é bom. E esse é o lado da minha família americana que eu tento trazer para os amigos brasileiros. E a gente precisa achar um meio termo, a gente precisa se divertir, a gente precisa ir à missa, a gente precisa congregar com os amigos, a gente precisa sair um pouco da esfera do trabalho até para voltar com mais energia, né? E às vezes eu falo para o meu marido, falo, você está muito americano, você precisa trazer uma brasilidade aí, calma, né? Porque além de americano, ele também tem o lado de ex-atleta, de alta performance. Então é um combo que, se a brasileira não puxar um pouco, ele trabalha de domingo a domingo, de sol a sol. É a genética do americano, né? O americano é assim, né? Ele é o autoempreendedorismo, ele não espera ninguém, ele não espera o Estado, ele não espera alguém mandar fazer. A grande maioria toma a frente, né? A Revolução Americana é isso, você vê que é escrito, eles os frutos não caíram muito longe da árvore da Revolução Americana, eles não esperam. E às vezes isso é nocivo, né? Aumento de peso, estresse, está cansado, e aí eu venho o lado brasileiro da família e falo, não, nós vamos viajar, chega, menos fígado agora e mais coração. Você disse que é conservadora e com orgulho. O que é para você hoje ser conservadora? Acho que conservadorismo, primeiro que existe uma vontade muito grande hoje de parte da sociedade que não quer o debate intelectualmente honesto, de colocar o conservadorismo numa caixinha retrógrada e que é feio, uma ideologia. Primeiro que não é uma ideologia. Eu acho que conservadorismo, ser conservadora, é você manter o que funcionou ao longo do tempo, é você mostrar, ir trabalhar para as raízes fortes da sua família, né? Porque você não tem... É muito difícil você empreender sem medo se você não tem bases fortes, uma rede de apoio muito forte. E eu acho que ser conservador é isso, é você colocar a sua família num primeiro plano de prioridades, né? Você estabelecer ali ética, não a moralidade que tentam pintar o conservadorismo, mas a moralidade de você fazer. Meu pai falava muito também, fazer a coisa certa quando está todo mundo olhando é mole, todo mundo faz, né? Agora, fazer sozinha ou a moralidade dentro da sua cabeça para fazer a coisa certa, você sabe o que é. Então, eu fui para o meu pai algumas vezes durante a minha vida, discutir alguns problemas e perguntei, o que você faria? Esperando assim, filha, faça isso, isso, isso. E ele falava para mim, você sabe o que está você sabe a resposta. Está na sua cabeça, você sabe a resposta. Você não está perguntando, você sabe a resposta. Você está perguntando porque você quer acessar o que você sabe. E eu acho que o conservadorismo é isso. Ser conservadora é você pregar as boas sementes que não são momentâneas, são sementes que germinam árvores de raízes fortes. E para solidificar essas raízes é você visitar o passado, ver o que deu certo, trazer para o futuro, atualizar. E, obviamente, que a gente não está falando de parar no tempo e queremos que, enfim, as mulheres não votavam em 1800 e tal. Não, né? São ganhos aí, né? O sufrágio feminino, a tomada da mulher na sociedade como, né, uma peça importante. Mas se você olhar o passado tinha mulheres importantes. Tinha Leopoldina, Princesa Isabel, Abigail Adams, já tinha mulheres que estabeleceram pilares, ajudaram a estabelecer pilares
sólidos em nações como o Brasil e os Estados Unidos. É você revisitar essas mulheres, essas pessoas, você olhar a história de um José Bonifácio, de um John Adams, de um George Washington, por que George Washington foi George Washington, e trazer o que eles pregaram, aquelas sementes daquelas árvores e plantar nas nossas árvores e atualizar, obviamente, né, dentro do contexto que a gente vive hoje, mas sem cortar essa conexão com o passado e com essas boas sementes, né? Ser conservador é isso, é ser mãe. Você, no começo, aí estava falando, ex-jogadora, ex-atleta, arquiteta, escritora, comentarista, mas disso tudo aí o que eu mais tenho orgulho é de ser mãe e esposa. E eu acho que ser conservadora é você cuidar do seio da sua família, porque aí tudo que tem depois, arquiteta, comentarista, ex-atleta, ficando em segundo plano, fica num segundo plano mais forte, porque mãe, esposa, filha, são as raízes bem estabelecidas que depois tudo fica mais forte, tudo fica mais fácil. Não vou falar que é tudo sempre fácil, mas os percalços você consegue vencê-los de uma maneira diferente. E eu acho que o ser conservador é isso, é você brigar também com o imediatismo, né? Você entender que a história tem um começo, tem um meio, tem um trabalho, tem um fim, e aplicar isso na sua vida diária. E, infelizmente, hoje nós vivemos numa sociedade, e isso é uma coisa que eu tento policiar com os meus filhos, do imediatismo. Eu quero agora, eu acesso agora. Ah, não deu certo esse relacionamento? Eu termino aqui, Tinder, vou no outro. Você batalhar contra uma sociedade supérflua, que olha para a copa de uma árvore, mas não sabe se a árvore tem sementes profundas, tem raízes profundas, né? E eu acho que ser conservador é isso, é você proteger o que está perto de você para fortalecer o todo, né? Hoje a gente vê muito a sociedade como uma pirâmide de cima para baixo. O todo tem que estar forte para a minha família ser forte. É o contrário. Né? As nossas raízes individuais, nas nossas localidades não tão remotas, se elas estão fortes, o todo se fortalece. Acho que por isso que os Estados Unidos têm um poder de reação contra tempos estranhos como esses que nós estamos vivendo, porque lá ainda se valoriza muito a família local, o condado, a municipalidade. Ninguém está muito preocupado com Washington, ou o que o presidente está fazendo, porque existem filtros de proteção que até atingir a minha família são vários filtros. E essas localidades, essa força que não é remota, que ela tem um poder de ação muito perto de você, isso estabelece raízes fortes. E eu acho que isso é a aura, né, do conservadorismo. Numa live sua com Paulo Figueiredo, vocês falaram, inclusive, sobre as consultas que se fazem à população sobre temas do dia a dia, ou seja, a população é ouvida, né? Tem importância aquela coisa de base, né? Não é só Brasília que decide, né? Achei interessante essa coisa. A ação, o poder de ação é muito próximo de você, né? As pessoas do seu condado, do seu município, ninguém fica discutindo o que está acontecendo em Washington. A ordem executiva que agora o presidente assinou, no one cares, porque se for uma ordem ruim, o filtro a gente vai proteger. Nós vamos passar uma legislação no nosso condado que aquela ordem executiva de Washington não vai chegar. E no Brasil, infelizmente, a nossa pirâmide é inversa, né? Vem tudo de Brasília, vem tudo da União, vem tudo de cima e vem caindo com muita... Quando chega realmente na gente, nós não temos mais um poder de ação tão eficaz, né? Nos Estados Unidos é diferente, a pirâmide ela é muito bem estabelecida embaixo com os estados, os municípios, os estados, e até chegar em Washington tem muita coisa para acontecer. Então, o poder de ação é muito eficaz. Então, no Brasil, a gente precisa parar de pensar um pouco em Brasília. A gente tem que começar a cobrar o vereador, o prefeito, mudar a legislação, os legisladores municipais, os legisladores estaduais. Não adianta a gente ficar tão preocupado com o executivo em Brasília
se o nosso legislativo em Brasília não está de acordo com o que nós queremos nas nossas legislaturas próximas da gente. O fortalecimento da sociedade, ele começa do nosso lado. Não adianta a gente ficar sonhando com Brasília. Vai muito de encontro com o que Jordan Peterson fala, né? Você quer mudar o mundo, mas você não arruma o seu quarto. A sua cama está uma bagunça, a pia da sua casa está cheia de pratos, mas você quer mudar o mundo, você quer viajar o mundo e acha que tem todas as soluções. Então make up your room first, arruma o seu quarto primeiro, depois vai brigar as boas brigas, mas não tem como você inverter essa ordem, não funciona. Como é que está o seu livro sobre o Reagan? Ai, meu livro sobre o Reagan está um problema, porque tanta coisa para falar desse homem. E é muita coisa para falar, e eu sei que não pode ser uma bíblia, tem que ser um livro, né, mais conciso, um livro de fácil, uma relação fácil, né, com o leitor. Então eu estou tentando enxugar o máximo que eu posso, sem sair da essência do Reagan, que era, acho que um dos presidentes que mais preservaram a liberdade norte-americana, né? Então, não é um livro, eu decidi que não é um livro que vai contar a infância, aos 12 anos, ele teve tal doença, não. É um livro que você pode olhar você pode ler o capítulo 5 sem ler o 3, porque o 5 fala da amizade, do trabalho dele com João Paulo II e Thatcher contra o comunismo. Aí tem um capítulo dedicado à relação dele com o Brasil. Então, e é difícil editar Reagan, porque ele tem muito para oferecer, por incrível que pareça, para nós, os brasileiros, tem muito a oferecer. Eu estou muito ansiosa para lançar o livro, mas o meu editor vai ter uma dor de cabeça aí para cortar. Demora um tempinho então ainda. Demora. Agora a gente ia lançar agora em novembro, mas a gente decidiu colocar 6 de fevereiro, que é aniversário do Reagan. Coincidentemente, meu aniversário de casamento, a gente escolheu 6 de fevereiro para casar e fizemos convite. E no outro dia, o meu marido assim comentando, então casamos 6 de fevereiro, Não foi de propósito. É aniversário do Reagan, não foi de propósito, mas as estrelas acho que estavam alinhadas aí. Ana, o Partido Democrata nos Estados Unidos, ele sempre foi um partido de centro-esquerda e hoje em dia tem tido bandeiras que no Brasil tem a cara e o jeito do PSOL, né? Até anotei algumas, por exemplo, voto para presos condenados, aborto em qualquer fase de gestação, extinção da polícia. Como é que isso vai acontecer com o Partido Democrata, hein? Olha, por incrível que pareça... Como é que chegaram a esse ponto? Eles chegaram nesse ponto, a gente tem que aí fazer uma pequena pesquisa, quem sabe até a Brasil Paralelo não lance um especial sobre esse homem chamado Saul Alinsky, e ele que transformou, né, o Partido Democrata dessa maneira, com um personagem aí importantíssimo nessa mudança, que a imagem, o jeito de falar, todo mundo adora, que fofo, que lindo, que é Barack Obama. Mas Barack Obama tem exatamente ali a imagem de um conciliador, de um diplomata, de um presidencial, mas as políticas na administração do Barack Obama foram políticas nefastas, políticas de mais Estado invertendo a pirâmide, colocando muito poder na mão da União, colocando muito poder na mão de Washington, tirando a autonomia e a independência genética, eu diria, dos estados americanos, dos 50 estados, política de identidade de gênero, a divisão muito óbvia ali que ele colocou no país entre negros e brancos, que ali foi estendida para homossexuais e heterossexuais, mulheres e homens, a velha, né, a máxima dos marxistas, né? A gente precisam dividir para conquistar, e eles estavam numa caminhada forte para fazer isso. Mudaram muitas políticas escolares,
infelizmente, a ponto de crianças chegarem em casa, minha enteada chegar em casa e falar que a política econômica do Reagan, o Reaganomics, é racista. Mas como assim racista? Não, porque você cortar impostos, tax cuts, is racist. Nós ouvimos isso da minha enteada. Então, assim, foi muito sutil, mas muito eficaz. Mudou muito a sociedade americana. Ele mesmo, né, o próprio Barack Obama, falava que nós vamos mudar a América profundamente, e ele quase conseguiu. No meio do caminho, né, tinha uma pedra chamada Donald Trump, que eu acho que foi até uma providência divina aí, todas as ressalvas feitas aos tweets mal criados, a briga com a imprensa, mas foi um corte muito importante nessa linha da psolista, vou usar o que você disse, que o Partido Democrata começou a seguir. Talvez o último democrata, social-democrata, tenha sido Bill Clinton, que ele até passou reformas importantes, principalmente lei de responsabilidade fiscal, junto com os republicanos, que tinham a Câmara e o Senado, né, em 92. Mas aquele Partido Democrata de JFK, de Kennedy, aquele partido não existe mais. JFK, os democratas, eles enaltecem até hoje, né, o Kennedy como sendo o presidente democrata. Mas se você pegar as políticas do Kennedy, era contra o aborto, era por uma base militar forte, né? uma estrutura militar forte pelo mundo. Ele era a favor da segunda emenda, a favor do porte e posse de armas. Ele era muitíssimo a favor da reforma fiscal, da reforma tributária. Hoje seria um republicano, né? Então eles enaltecem Kennedy com o crachá democrata, mas eles não falam das políticas do Kennedy, que eram de crachá republicano, de crachá conservadores, né, liberais. E aí o Donald Trump foi assim foi muito importante nessa quebra aí. Agora temos um presidente inepto, senil, incapaz, que é um fantoche, né, o establishment, né, ele não responde perguntas, ele não faz coletivas, ele agora, recentemente, no discurso da ONU, gaguejou no próprio teleprompter. Então, estamos vivendo tempos muito incertos na América, porque todas as políticas não são apenas políticas econômicas ou políticas sociais, são políticas de controle social. São políticas que visam minar a liberdade, que eu acho que é o bem mais precioso que o americano tem. E por que a gente fala tanto, né, nos Estados Unidos, na América, no farol, né, do Ocidente, digamos assim, a City upon a hill, como eles falaram quando chegaram lá? Porque eu acho que se esse bastião da liberdade cair, acho que tem um efeito dominó muito nefasto. Teremos um efeito dominó muito nefasto no Ocidente, né? Então, e eles entenderam, sabe, o Alinsky e toda essa vontade de mudar o Ocidente e a América, eles entenderam, né? O próprio Lincoln falava, né? A América só vai morrer por suicídio, de dentro para fora. E eles entenderam que eles precisavam povoar as universidades, as forças policiais, as escolas, a área de entretenimento. Hollywood é tomada hoje por marxistas e, ironicamente, marxistas que detonam o capitalismo, né? Demonizam o capitalismo, mas têm as suas empresas em paraísos fiscais para não pagar impostos ali, né? Na Califórnia, principalmente, que é um estado profundamente democrata, que tem altos impostos. Mas eu acho, quando me perguntam, meus alunos me perguntam bastante, é o fim da América? Eu acho que a América sempre reage. A América os Estados Unidos, eles têm as ferramentas para reagir. E de onde vêm essas ferramentas? Das árvores profundas, locais, dos condados, dos municípios. A América sempre vai reagir de dentro para fora, no heartland,
não vai ser através da costa leste com a costa oeste, Califórnia ou Nova York, é dentro, o meio da América sempre segura a América, seja na Guerra Civil, seja depois de 1929, né? As engrenagens dos Estados Unidos estão muito no meio. E esse meio, por mais que a gente abra o jornal e fale, meu Deus do céu, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Esse meio ainda está intocado em relação à quebra genética americana. Eles ainda permanecem muito firmes com a identidade e a personalidade americana. Então, eu acho que vai ter uma reação e que pode ser uma reação em cadeia, né? Acho que o Brasil hoje é um player nesse contexto todo geopolítico de resistência também. O brasileiro hoje se apaixonou por política, o brasileiro sabe a escalação do STF, do Congresso, da CPI, mas não sabe da seleção brasileira, né? Quando ouviríamos isso, né? E eu acho que as nações prosperam quando há paixão e um desejo de chegar em algum lugar. A Revolução Americana foi isso. A paixão pela liberdade, a paixão pela independência, pela autonomia. E o brasileiro agora descobriu essa paixão de querer mudar as coisas com ações eficazes e não apenas ficar em casa, né? E eu acho que ainda há muito chão pela frente e eu acho que a América vai reagir. Esse contraste que você fez é interessante. O americano comum, você diz que ele está enraizado e pode ser que venha daí a solução, quer dizer, a resistência para esse problema que se enfrenta lá hoje. O brasileiro, por outro lado, ele se interessou bastante pela política nos últimos anos e há no Brasil hoje, de fato, uma militância de direita. A questão o americano tem essa relação visceral com a política, como o brasileiro hoje tem tido, ou a ideia é mais se voltar para a família, se voltar para a sua localidade? Porque de fora eu não percebo esse envolvimento visceral dele com a política. Como é que você percebe isso? Do brasileiro? Do americano. Porque nós estamos aqui, poxa, chama para a rua, o pessoal vai para a rua. Tanto de um lado como do outro, o pessoal está em polvorosa. Ou seja, as pessoas estão interessadas em saber o que está acontecendo, querem se posicionar. Como é isso lá nos Estados Unidos? Não, nós não temos esse engajamento porque eu acho que o americano ele já veio de uma revolução onde, no decorrer da história, isso que nós estamos vivendo aqui aconteceu de maneira orgânica nas ações locais, familiares, nos condados. Isso acontece de maneira orgânica, não é que o americano ele não se engaje politicamente, mas ele não faz tanto barulho. Eu acho que aqui no Brasil nós estamos vivendo um despertar. Nós estamos dentro da Revolução Americana, na nossa Revolução. Acho que está acontecendo aqui agora a nossa segunda independência, né? Porque a nossa independência não foi uma independência de atritos físicos, de mortes, de guerras, né? Como foi a Revolução Americana. Então, o americano, ele se engaja, mas não com essa paixão. Mas por quê? Porque a ação eficaz está muito perto dele. Ele não precisa cobrar Washington que o distrito escolar do condado dele não corresponde ao que ele paga de imposto ali. Ele vai ali, ele conserta ali. No Brasil a gente precisa, passa uma legislação aqui, passa uma legislação ali, PEC, passa uma PEC no Brasil, em pouquíssimo tempo as PECs aparecem, aí elas caem. Você passar uma medida de emenda constitucional nos Estados Unidos, obviamente que, né, o sistema institucional é diferente, constitucional é diferente, mas você precisa de 2/3 da Casa, 2/3 do Senado, aí vai para os estados a emenda, os estados debatem nas suas legislaturas estaduais e para essa emenda ser ratificada tem que voltar 3/4 dos estados. Ou seja, o americano ele está acostumado com a demora das coisas. O brasileiro é o quê? Fígado, imediatismo, lota as ruas no 7 de setembro, no dia 9 já quer uma medida que resolva tudo.
E não é assim, né? Uma boa revolução com bons resultados e resultados concretos no futuro demanda tempo, demanda várias armas, demanda várias cabeças, né? Hoje eu vejo no Brasil que dentro da direita existe uma briga muito grande, porque não é a direita isso, a direita aquilo. Nos Estados Unidos não tem isso. Dentro da sombrinha ali do guarda-chuva da direita, você tem conservadores, liberais, libertários, e eles olham sempre para o ponto comum que coloca esses grupos juntos. E aqui no Brasil, a direita agora que aprendeu a falar, aprendeu a tomar as redes sociais, aprendeu a se pronunciar, olha às vezes para os pontos que não estão de comum acordo, né? E isso acaba causando um atrito, e eu acho que isso vai atrasar um pouco as medidas que a direita brasileira quer, por causa dessa rixa, né? Reagan falava, né? Se eu concordo com alguém 80% do tempo, essa pessoa é um amigo e um aliado, e não 20% um traidor. E aqui no Brasil a direita está olhando 20%, não concorda comigo 100%, então é traidor, é isso, aquilo. E a gente não tem muito, acho que o entendimento da própria história de mostrar que a gente precisa de cabeças diferentes, ferramentas diferentes para adquirir um ponto comum, né? Se você olhar os pais fundadores americanos, eles eram muito diferentes, mas muito, muito, muito diferentes. Tinha o acadêmico, né, que era John Adams, tinha o general, né, George Washington, que era o cara que era, né, o Bond de tudo aquilo, tinha o Sam Adams, que era primo do John Adams, que era o que inflamava as manifestações, que botava as pessoas na rua, que ia para frente, que cobrava de uma maneira barulhenta. Você tinha Benjamin Franklin, que era o diplomata, que ia para a Europa, que conversava, que desenhava acordo. Você tinha Thomas Jefferson, você tinha Alexander Hamilton, que era inimigo de Thomas Jefferson, porque Alexander Hamilton queria uma força federal maior, o Jefferson queria a autonomia dos estados. Mas você vê que dessa gama de cabeças diferentes, perspectivas diferentes, nasceu a nação mais livre do mundo, a nação mais sólida do mundo, a nação mais próspera do mundo. E muita gente fala assim, mas os Estados Unidos é uma nação livre porque é uma nação próspera. Não, é o contrário, é uma nação próspera porque é uma nação muito livre. E hoje nós não temos esse respeito mais de ter cabeças muito diferentes desejando o mesmo objetivo, né? Hoje é tudo, se você não pensa 100% como eu penso, e aí vem a banalização das palavras históricas, que a gente tinha que ter respeito por elas, pelas vítimas dessas palavras, que é genocida, nazista, fascista. É a banalização do debate, né? Hoje em dia a gente não vê mais o que nós vimos no passado, e é isso que a gente tem que trazer. A história está aí para mostrar que essa caixa de ferramentas, né, voltando ao que é ser conservadora, essa caixa de ferramentas da Revolução Americana funcionou, eles eram tão diferentes, tão diferentes. John Adams e Thomas Jefferson, depois que eles saíram das suas presidências, eles ficaram 20 anos sem se falar, eles se odiaram. Lutaram juntos, tiveram pré-revolução juntos, lutaram na Revolução Americana juntos. George Washington foi o primeiro presidente, John Adams foi o segundo. Perdeu a reeleição para o Thomas Jefferson numa eleição conturbada, uma confusão. Deixaram de se falar 20 anos e depois trocaram cartas e morreram no mesmo dia, num 4 de julho. E se respeitaram depois no final da vida, entendendo que as diferenças exatamente as diferenças fortaleceram a nação americana como um todo. E hoje no Brasil a gente tem que buscar essas coisas na história, né? No Brasil eu vejo muita gente falando da Revolução Francesa e nós não somos jacobinos, né? A gente não pode querer começar do zero, a gente não pode lotar as ruas no 7 de setembro e achar que dia 8 a gente tem que começar do zero. A gente, se estamos falando que somos conservadores, não dá para ser conservador e revolucionário ao mesmo tempo. Se somos uma nação conservadora,
nós temos que nos agarrar nessas ferramentas do pragmatismo, para estudar, é o acadêmico. Agora nós vamos agarrar em qual? No Sam Adams, para inflamar, para lotar as ruas? Ótimo, lotamos as ruas. Agora a gente vai olhar para quem? Vamos olhar para um George Washington, que perdeu mais batalhas do que venceu. Né? Porque não vencemos todas, mas ele também não venceu, ele venceu as que tinham que vencer. E o conservadorismo é isso, é você estar falando ali, né, com a história, essa interlocução com a história, e você abrir essa caixa de ferramentas e ver o que usar agora no presente. E o brasileiro, às vezes, ainda está com ímpeto de muito fígado, né? Lotamos as ruas e 8 de setembro não acontece nada. No debate público, a gente percebe diversas vertentes, os conservadores, os liberais de estrita observância, os lulistas. Essas pessoas me parece que elas acabam pregando para o seu próprio grupo, né, para os convertidos. Acho que um país não se faz assim. A pergunta é, você consegue conversar no Brasil com pessoas do seu círculo que discordam de você sobre política? No meu círculo, sim. Mas... E há algum tipo de construção, né? As pontes estão sendo feitas, as pontes não acabaram, porque o Brasil passou por uma situação recentemente em que familiares estavam brigando, né, por conta de política. Você conseguiu manter essas pontes? Não, algumas pessoas não. Algumas pessoas não, porque a retórica ad hominem no Brasil, ela queima muitas pontes, né? Então, hoje aí, dentro da pandemia, fala-se tanto em ciência, ciência, ciência. Eu quero sentar para discutir, que é uma discussão justa e pertinente, sobre transexuais no esporte feminino, que são homens biológicos, já que falam tanto em ciência, são homens biológicos que passaram boa parte da vida sendo beneficiados pela testosterona, né, pelo suprassumo do esporte, eu diria assim. E eu quero sentar, eu quero discutir, porque isso é uma falsa inclusão, isso, na verdade, exclui mulheres, imediatamente transfóbica. Espera aí, essa não é a discussão, né? A identidade social das pessoas tem que ser altamente respeitada. Como a pessoa quer viver a vida dela, isso aí tem que ser respeitado, questão sine qua non. Não nos interessa saber como a pessoa quer viver a vida, mas essas decisões, primeiro, elas não criam direitos. Isso é difícil das pessoas entenderem do outro lado. Eu decidi isso, therefore, no entanto, eu tenho esse direito. Não, não tem. E nós precisamos discutir. Até hoje, eu já chamei várias pessoas para debater sobre esse assunto comigo. Vamos debater biologia humana, ciência, políticas antidoping, ciências hormonais. Eu não vou entrar no campo do preconceito, da tolerância, porque esse assunto não faz parte disso. Mas aí o que acontece? Os argumentos não conseguem, né, chegar onde o debate intelectualmente honesto pede, então vai o ad hominem, transfóbica. Você não quer atletas transexuais, você não quer homens biológicos que se sentem como mulheres, jogando com mulheres, então você é transfóbica. Então essas pessoas eu também não faço questão nenhuma de ter na minha vida, né? Muitas pessoas, no entanto, dentro desse debate sobre esse assunto, eu fiquei muito impressionada que muitas pessoas no começo desse debate, há uns 4 anos, quando eu comecei, era isso, transfóbica. Hoje, eu recebo nas minhas redes sociais mensagens de não concordo com a sua política social, econômica, não concordo com como você vê a economia, não concordo que você apoia a reforma tributária, não concordo que você apoiava Donald Trump, mas nesse assunto em relação às mulheres, realmente você tem razão. Levou tempo, foram 4 anos aí mostrando biologia, ciência humana, políticas antidoping, como as mulheres são policiadas no antidoping, porque uma gotinha de testosterona na gente, faz uma diferença tremenda.
testosterona endógena, exógena, coração maior, pulmões maiores dos homens, explica tudo, densidade óssea. Estabelecemos a discussão no pilar da ciência. Muita gente hoje de esquerda fala assim, realmente, nessa, eu não gosto de você, mas nessa não, é difícil vencer esse argumento. Então leva tempo. Agora, o que nós temos visto do outro lado não é vontade nenhuma de interlocução ou de diálogo, é simplesmente transfóbica, genocida, nazista, fascista e por aí vai. O que é um grande desrespeito, né, com as vítimas desses regimes e dessa época. Porque se todo mundo é nazista, ninguém é. Ninguém é nazista. Você, inclusive, polemizou recentemente, há uns anos, 2 anos atrás, se não me engano, com Tiffany Abreu, né, que é outra sexual que estava na Superliga Feminina de Vôlei do Brasil. Eu quero entender quais são as forças que tentam jogar isso para frente. Quem é que está a favor disso? Quem é que leva isso para frente? Se é algo que não encaixa muito na nossa cabeça, como é que isso vai para frente? É difícil saber, né, como vai para frente, porque é tudo muito óbvio, né? A ciência é muito óbvia nesse caso, né? A força física, a altura. Você passar 30 anos da sua vida como homem, que você é homem, recebendo todos os benefícios, que não são poucos, né, da testosterona, e aos 30 anos você faz uma transição e respeito, né, como você quer viver sua vida é um problema seu, mas você querer competir com mulheres, né, enquanto são vários pontos assim inacreditáveis sobre esse debate que tentam tirar, né, do radar do debate, e a gente traz de volta, porque, por exemplo, já que você mencionou a Tiffany fez a transição dela quando ela tinha 30 anos, se eu não me engano. Pode ter sido 29 ou 31, mas na casa ali dos 30 anos. Durante 30 anos, o Rodrigo Abreu, passou recebendo todos os benefícios ali, coração maior, pulmões maior, capacidade cardiorrespiratória, VO2 diferente, fibra muscular, centro de gravidade do quadril, que é mais perto do chão, isso dá mais impulsão. Enquanto o Rodrigo estava se beneficiando da testosterona como homem, nesses 30 anos, nós estávamos sendo policiadas. Era teste em casa, fora de casa, você tinha que avisar todos os 365 dias do ano onde você está para você ser testada de surpresa. Se eles não te encontram 3 vezes, você toma uma suspensão. Eles guardam análises de doping durante 10 anos, porque se eles voltam no tempo, porque o doping ele está sempre na frente do antidoping. Então, o que o doping tem que fazer, né? O antidoping? Ele tem que guardar amostras, porque às vezes eles acabam descobrindo uma droga que esconde a outra 3 anos depois. Aí, se tem uma suspeita, eles têm uma amostra que pode ser acessada. Então, se essa amostra é acessada e dá um positivo, eu perco os meus títulos retroativamente. Ou seja, não há justiça para as mulheres nesse ponto. Aí Rodrigo faz a transição para Tiffany, tem a vida agora como gênero feminino e se sente como mulher e quer se olhar no espelho e sentir como uma mulher na aparência física. Ok, isso tudo aí é perfeito. Nada a opor. Nada a opor, vamos chamar de ela, de Tiffany, de senhorita, o que quiser. Mas não é o corpo de uma mulher. E não adianta dizer que faz reposição hormonal ou bloqueia a testosterona, porque a recomendação do Comitê Olímpico é 1 ano só, 1 ano de testosterona baixa. Então o COB está dizendo para as mulheres que se um homem passou 30 anos sendo beneficiado pela testosterona, faz a transição para o gênero feminino,
Em 1 ano de testosterona baixa, reverteu todos os 30 anos. De coração, pulmão, fibra muscular, densidade óssea. Não, né? E aí, quando eu trouxe esse debate, foi quase 1 ano de muito ataque, muito cancelamento, mas hoje as pessoas já enxergam de uma maneira bem diferente. Agora, recentemente, há 2 semanas, nós tivemos no MMA uma atleta trans que venceu no 2º round, uma atleta feminina, uma mulher biológica, e venceu assim, no mata-leão. E essa atleta trans foi um soldado das forças especiais do exército americano. Então, assim, não é justo com as mulheres. Não é. Podem gritar o que for, inclusão, inclusão. Não existe inclusão nesse assunto. Essa inclusão é exclusão de mulheres. Porque o que está acontecendo nos Estados Unidos? O esporte de alta performance, a base das seleções é o esporte universitário. E existem muitas bolsas para pegar atletas meninas, mulheres e homens para compor essa comunidade universitária que alimenta as seleções americanas. E as meninas estão perdendo bolsas universitárias para meninos biológicos. É muito injusto. Então, esse assunto não tem nada a ver com preconceito, tolerância, tem a ver com a exclusão de mulheres. E onde está o feminismo nessa hora? Onde? Não acha. Seria razoável, na sua opinião, que essas pessoas, mesmo depois da transição, porque passaram, jogassem na categoria biológica de origem? Isso faz sentido? Isso, na verdade, seria a guerra contra o preconceito. Né? Okay. Porque um homem biológico que fez a transição, que se vê no gênero feminino, se parece com uma mulher, mas é um homem biológico. Ou ele continua na sua categoria biológica, e aí é sim uma luta contra o preconceito, esse homem biológico se sente como uma mulher, quer viver como uma mulher, mas ele é biológico, então ele vai ficar na categoria masculina. Ou eles têm que criar uma liga deles, né? Uma liga trans. Porque mesmo uma atleta trans que baixa a testosterona até 10 nanomols por litro, mesmo essa atleta trans tem 3 vezes mais testosterona do que uma mulher. Uma mulher tem 2,5 a 3,1, é o máximo de testosterona. As anomalias que a gente fala, né? Mulheres que produzem uma testosterona endógena de uma maneira natural, né? Alta, endógena, elas chegam a 4,5, 5, e aí elas têm que fazer reposição, porque é muito alto para a mulher, e uma atleta trans pode ter até 10. Continua 3 vezes mais do que uma atleta feminina, uma mulher biológica. Ana, você procura o judiciário com frequência em ações de indenização por dano moral. A última vez que eu vi você falando eram mais de 20 e você venceu todas ou quase todas. Queria entender, na sua opinião, qual que é a linha que separa a liberdade de opinião daquela em que a opinião já entra num terreno invasivo da lesão à honra. A linha é o Código Penal, a linha as leis. Mas o código não é claro, né? Mas o que a lei diz sobre calúnia, difamação, injúria, você pode chamar alguém de nazista no Brasil? Não, está na lei. E se você acusa alguém, o ônus é de quem acusa. E a nossa lei é muito clara em relação a isso. Chamou de nazista, a lei é o limite. Nos Estados Unidos, a lei é outra. Onde existe o limite da liberdade de expressão nos Estados Unidos? A primeira emenda dos Estados Unidos é uma emenda muito aberta. Você me chama de nazista, eu te chamo de fascista e a gente toca o barco e nada acontece, né? Ofensas raciais, ofensas étnicas. Nos Estados Unidos é assim. No entanto, eu vejo
muito mais ofensas aqui no Brasil do que lá. Do que lá. Por que será isso? Lá é mais livre falar? Lá é mais livre, você fala o que você quiser, você me chama de que você quiser. Obviamente que tem, não dentro da primeira emenda, mas existem leis para pessoas públicas de injúria, calúnia e difamação, né? Mas elas são muito, muito específicas. Eu acredito que os Estados Unidos... Tem um livro de um escritor francês, Alain Peyrefitte, ele até trabalhou com Charles de Gaulle, que se chama A Sociedade da Confiança. E nesse livro, esse livro inclusive não tem em inglês, tem em francês, mas tem em português. Em português é difícil de achar, mas nesses sebos aí você acha. Ou comprar o PDF dele. É um livro muito importante que mostra que a sociedade americana, as sociedades prósperas como a norte-americana, elas se autorregulam, elas não precisam ficar discando 190 o tempo todo ou acionando o judiciário o tempo todo. Essas sociedades se policiam e a americana é uma delas. Existem portas que eles decidem, nós não vamos abrir, porque essa porta vai dar em algum lugar que eu acho que a gente não vai gostar. Lembra daquela história foi o que, 2017, 2018, da exposição daquele homem nu com as crianças. Lá em Porto Alegre, né? Dando a mão e o homem nu e tal e tal. E aqui foi um auê, boicote, mas boicote é censura e censura não é boicote. Na época, eu estava conversando, num dia eu estava conversando com duas amigas, fomos tomar um café, as duas amigas assim, Califórnia, democratas, eleitoras de Barack Obama, progressistas, o pacote todo, the whole thing. E aí eu contei para elas o que estava acontecendo no Brasil. Olha, está acontecendo isso, um homem nu, uma exposição. Mostrei a foto, abri a ferramenta de busca, mostrei a foto e as duas, uma olhou para mim e falou assim, nobody called 911? Ninguém ligou para a polícia? Então, assim, isso está dentro desse livro do Alain Peyrefitte, Sociedade da Confiança. Existem limites que não há leis, não há legislação, não há imposição do judiciário, não existem canetas nada republicanas de iluministros. A sociedade se autorregula e se protege contra o pêndulo ir para um lado muito, né, na janela de Overton ali, onde eles não querem que esse pêndulo chegue. Ela, uma super democrata, progressista, tudo. Obama falou, mas ninguém chamou a polícia, porque eu mostrei a foto das menininhas, né, de mão dada, com um homem nu, as pessoas olhando, e elas assim, mas ninguém chamou. Aí você vai chamar uma democrata do estado da Califórnia, que votou em Barack Obama, que é a favor de todas as políticas progressistas, sejam sociais, sejam econômicas, você vai chamar ela de conservadora retrógrada? Nossa, você está parada no passado? Não. Então, a sociedade se policia muito lá em relação a esses avanços. Eu diria que são até assim avanços jacobinos, né? Vamos começar tudo do zero, a sociedade está toda errada, vamos acabar com a estrutura familiar, vamos começar tudo de novo. E eles não gostam muito disso. Por mais democrata que seja um Estado, há certas portas que eles não abrem. Tem certos limites, né? Tem. Recentemente, a CPI da Covid, ela quebrou o sigilo bancário e telemático da Jovem Pan, da qual você é comentarista. O Supremo tem prendido pessoas por meras opiniões em redes sociais. Isso, de algum modo, fez que você modulasse as coisas que você fala nos seus comentários? Você teve algum receio? Não. De modo nenhum? De modo nenhum. Isso porque você está nos Estados Unidos e isso garante mais? Ou ainda que estivesse no Brasil, você não teria receio? Ainda que eu estivesse aqui. Eu acho que precisa... Vou trazer um evento histórico, né, do próprio Reagan, 1987, ali no portão de Brandemburgo.
onde ele fez aquele famoso discurso, Mr. Gorbachev, tear down this wall, né? Derrube esse muro. E ali, né, dentro da cortina de ferro, lutando já com o comunismo já há alguns anos, com a Thatcher, com o João Paulo II, com o Papa. E ali, em 1987, nesse discurso especificamente, ele foi aconselhado a tirar essa frase do discurso. Várias pessoas do staff dentro do Air Force One, a caminho de Berlim, falaram: Mr. President, isso aqui pode causar um incidente diplomático. O senhor está mandando aí, Mr. Gorbachev, derrube esse muro. Ali, com o muro de Berlim logo atrás, né, no portão de Brandemburgo, uma cena assim, hoje histórica. E ele se recusou, ele falou: eu não vou tirar. Eu não vou tirar essa parte do discurso. Eu já conversei com um dos escritores dele, o Peter Robinson, que escreveu esse discurso, e ele falou que insistentemente pediram vários assessores: por favor, tira essa parte, porque isso vai causar um incidente diplomático. E ele respondeu, quando ele cansou realmente de tentar convencer os assessores, ele falou: eu não vou tirar. É preciso coragem de dizer o que precisa ser dito. Eu não vou pisar em ovos. Então, vocês deixem aí essa parte. Quem sabe, na hora, eu penso em tirar. Mas ele depois falou para o Peter Robinson: eu não vou tirar. E hoje é a frase do discurso. Se você coloca ali, né, Portão de Brandemburgo, Reagan, 1987, foi em junho, é a frase, é o que você mais escuta desse discurso, é essa frase. Eu acho que a gente, de novo, conservadorismo é voltar na história, buscar ícones, personagens que, mesmo quando você tem um pouco de receio, você bebe naquela fonte. A sua assembleia de vozes, ela é muito rica. Você acessa vários conselheiros que não estão aqui entre você e você fala: poxa, é ali que eu vou beber, é ali que eu vou me inspirar, é isso que eu vou colocar para frente. Às vezes, obviamente, né, faço um tweet e falo: será? Não será? Vou embora. Porque as consequências dentro de um contexto de preservação da liberdade, de luta da liberdade, aí eu acho que vale você arriscar, não tem jeito. Você tem que ter o seu senhor Gorbachev, derruba esse muro. Você tem que ter isso com você, senão é igual aquela parábola dos talentos, né? Você tem lá o senhor que deu tantos talentos para um empregado, para o segundo, para o terceiro, talentos a moeda, né? E viajou, e quando ele voltou, ele foi no primeiro, você cuidou dos talentos, eu estou simplificando, mas procurem, que é uma parábola muito bacana. E ele falou: olha, eu multipliquei os talentos, eu saí, eu fiz isso, e agora de 5 são 10. E ele fala: o senhor é um homem de confiança, eu confiei os meus talentos e você multiplicou. O segundo falou a mesma coisa, e o terceiro. E você? Ele falou: olha, eu fiquei com muito medo de perder, de ser roubado, então eu enterrei. Estou aqui desenterrando, toma os seus talentos. E aí o senhor deles falou: você é um homem desonrado, desonroso, eu te dei os talentos para você multiplicar, para você ir lá fora, e você resolveu ficar enrolado no manto da sua covardia, num ambiente quente, tranquilo, sem risco nenhum. E eu acho que é isso, né? Nós todos temos algum, agora no significado da palavra, nós todos temos algum talento que a gente pode multiplicar, que a gente pode inspirar, que a gente pode ser inspirado. Você vê alguma coisa, você não sabe até onde uma boa ação de coragem de senhor Gorbachev, derrube esse muro. Você não sabe até onde isso pode chegar e inspirar outra pessoa para passar: senhor Gorbachev, derrube esse muro dentro da família, no grupo dos amigos. Porque hoje, dentro daquele contexto que a gente estava conversando da sociedade
histérica, né, que a gente vive e imatura também e desonesta, existe uma força muito brutal de colocar os Reagans dentro de nós numa espiral de silêncio. Aí vem o ad hominem, racista, homofóbica, nazista, fascista. E muita gente faz o quê? Vai lá e enterra os talentos. Não, prefiro ficar aqui quieto. Mais confortável, né? Mais confortável. Então, obviamente que para mim, nos Estados Unidos, seria muito mais confortável não falar nada, não ser cancelada quase toda semana, não ter hater, não simplesmente ficar postando cachorrinho, Hollywood sign, estou na calçada da fama hoje. A minha vida lá é muito boa, graças a Deus, minha família. Mas não tem como. É um Reagan dentro da gente que a gente olha e fala, eu não tenho como ver esse muro sendo erguido e ficar na Casa Branca fingindo que nada está acontecendo, né? Essa conexão com essa Assembleia de Vozes do passado, todos nós precisamos achar essa conexão, porque é ela que nos empurra a trazer o melhor de nós, a ver o melhor nos outros, o que os outros também podem passar para a gente, essa troca. A gente não sabe onde vai parar. Um eco, né, de um Churchill que a gente passe para frente, de uma Thatcher, do seu pai, ou do seu avô, o que seu avô disse sobre coragem, não precisa ser um personagem histórico. A gente não sabe o caminho disso, onde isso pode ter um efeito dominó, e a gente precisa quebrar essa espiral do silêncio. Não adianta a gente ficar com hashtags nas redes sociais, a gente tem que fazer o trabalho de resiliência, de perseverança todos os dias e mostrando que cancelado, mas eu não vou enterrar os meus talentos. Vamos embora. Cancelado de novo, quebrar o sigilo fiscal, vamos embora. Vamos embora, porque só tem uma maneira de você parar aquele que faz o bullying. É você, isso meu pai também. Meu pai falava, bateu em você, bate de volta. Né? Nunca comece uma briga. E eu acho que esse é o parâmetro. Estamos fazendo o nosso trabalho, escrevendo, divulgando, curso, conversando, programas, mas bateu, bate de volta no sentido de não no ataque o mesmo ataque ad hominem. O bate de volta é o quê? Segue fazendo o seu trabalho. Esse é o bater de volta. Vocês não vão me amedrontar, vocês não vão me calar. Vocês não vão me colocar numa espiral de silêncio. O bater de volta é, vou seguir Mr. Gorbachev, tear down this wall. A gente tem que trazer essa assembleia de vozes corajosas para o nosso dia a dia. Você fala em talento, sementes. Você contou há pouco para a gente aqui que o seu filho tem aplicado o documentário da Brasil Paralelo sobre a história do Brasil para os amigos, e o seu marido também se emocionou com esse documentário. Conta pra gente essa história. Eu sou muito suspeita para falar do Brasil, a Última Cruzada. Eu não sei quantas vezes eu já vi todos os capítulos. 20, 15, não sei, não sei. Eu já vi no avião, eu já vi em casa, eu já vi esperando o dentista, eu já vi muitas vezes. É uma conexão assim muito grande, que acaba fazendo uma conexão com aquilo quando a Federação de Vôlei dos Estados Unidos veio para mim e falou, você agora já pode jogar pelos Estados Unidos, você quer jogar? É como se eu estivesse dentro do Brasil, a Última Cruzada, e falar, sim, vou jogar agora pelos Estados Unidos. Não faz sentido, né? Não faz sentido, não faz sentido. E Brasil, a Última Cruzada, mexe muito, porque vai na alma da gente, né? Vai na alma... E não só da gente, que eu digo nós brasileiros, mas pegou a alma do meu marido, que é americano, que no terceiro episódio, não, se eu não me engano, no quinto episódio, quando a família real, quando eles fazem o que fazem com a família real, ele olhou e falou, vocês devem ter muito orgulho de ser brasileiro. Eu falei, tem, muito orgulho de ser brasileiro. E é uma conexão assim com a nossa divindade como nação, né, como país,
que muito da esquerda hoje tenta colocar para debaixo do tapete. A gente está falando tanto em conservadorismo, em conexão com o passado, e o que a esquerda no Brasil faz? Como você vai ter uma conexão com o passado se o seu passado é feio, se o seu passado é sujo, se você não tem passado? É um passado de covardes. Os portugueses fugiram porque são covardes. E aí você começa a desembrulhar e fala, não é bem isso. E o Brasil, a Última Cruzada, você desperta exatamente, você desperta para essa Assembleia de Vozes que eu estava falando. A nossa Assembleia de Vozes aqui no Brasil. Olha isso, olha o que essas pessoas fizeram. José Bonifácio, Dom Pedro, Leopoldo. Você fala, essa Assembleia de Vozes eu quero ter na minha caixa de ferramenta. Eu preciso acessar. E é uma conexão maravilhosa com o nosso DNA, que o meu filho, eu amo tanto essa série, e o meu filho assistiu tantas vezes também, trazendo os amigos americanos, com orgulho da história brasileira, que ele parava, dava pause para traduzir, até que eu enchi o saco do pessoal da Brasil Paralelo. Ponham subtítulos, legenda em inglês, porque eu preciso divulgar isso aqui. E já passei para professores da UCLA, todos assim, não tinham a mínima ideia da nossa história maravilhosa. Não tinham a mínima ideia. Tinham outra visão totalmente revisitada, que foi contada para eles, né? Um revisionismo histórico dos nossos pilares genéticos. Quando eu apresento o Brasil à Última Cruzada, eles ficam encantados. Ana, segundo os cálculos atuais, no ano que vem nós teremos uma disputa eleitoral pela presidência entre Bolsonaro e Lula. Como é que você avalia esse cenário? Com certo receio, né? Nós podemos ter críticas pontuais ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Acho que uma democracia saudável tem críticas pontuais, tem uma oposição saudável, que infelizmente nós não temos. Nós temos uma oposição imatura, que, né, como a gente estava falando, simplesmente pega as palavras com muito desrespeito, genocida, fascista. Eu acho que isso não colabora absolutamente nada com o nosso futuro. Até parece que essas pessoas que criticam o tempo todo têm alguma boia de salvação no braço, que se o país afundar, elas não vão afundar, né? E me preocupa muito porque hoje nós vivemos dentro de um governo que precisa, sob uma administração que precisa de críticas, mas nós temos um lado que critica tudo. E aí quem critica tudo não critica nada. Da mesma forma que quem elogia tudo também não elogia nada. E eu acho que, se por acaso o PT voltar aí, né, se o PT ascender ao poder de novo, nós vamos sair da imprensa que critica tudo para a imprensa que não critica nada, que vai elogiar tudo. E é preocupante porque o próprio nome desse senhor está no cenário de eleição, já é uma afronta para nós como brasileiros, né? Já é uma afronta. É uma afronta ao Poder Judiciário, é uma afronta à nossa Constituição, é uma afronta da gente ver que existe uma Constituição que não é respeitada, existem instituições que deveriam ser respeitadas e não são por causa de certos membros. E eu acho que existe uma diferença muito grande que eu vejo entre ser um país e ser uma nação. Eu acho que ainda nós não somos uma nação no sentido institucional da palavra, com todo o respeito que temos que ter às nossas instituições, mas elas não estão colocando o respeito que elas deveriam ter. E isso, infelizmente, parte da Corte Suprema do Brasil. Preocupa muito esse ativismo judicial, uma corte que deveria ser constitucional e é uma corte política apenas, política e ativista, tá o tempo todo. Eu fico muito preocupada porque, com todos os defeitos que a administração atual tenha e que nós temos que apontar,
Eu acho que essa administração foi uma administração que foi eleita em 2018. Eu não vou comparar os personagens, mas o momento político, como a eleição do Trump em 2016. Acho que houve um rompimento, houve uma ruptura importante que expôs as vísceras do establishment, expôs o que realmente a gente imaginava, mas a gente não tinha tanta certeza. Hoje ficou tudo muito óbvio, né? O nojo ao povo, o nojo ao poder do povo demandar. Eu quero que a Câmara faça isso, eu quero que o Senado faça isso. Eu gosto de política, o povo apaixonado por política, vivendo a sua própria revolução política. As vísceras foram expostas, está tudo exposto. Está tudo exposto e o establishment, assim como nos Estados Unidos, lutou contra essa força que foi Donald Trump, né? O legado de Donald Trump. Hoje você pega um pequeno parênteses, você pega índices nas ditas minorias, né? Comunidades negras, latinas, mulheres. O índice de votos do Donald Trump na eleição do ano passado foi muito superior. Foi o republicano que mais recebeu votos das minorias em 60 anos. Por quê? Porque ele é mal criado? Não, porque ele fala que you are fake news. Não, políticas públicas, políticas sociais, políticas econômicas, o que realmente muda a vida das pessoas. Esse é outro pragmatismo que a gente devia trazer para o Brasil. Eu não quero um amigo na presidência, eu não quero uma pessoa que eu vá sentar e que não faça tweets mal criados e que coloque o cobertorzinho quentinho. Eu quero um gestor, eu quero uma pessoa que bata de frente com o que está errado. Seja Bolsonaro, seja A, seja B, seja C. Eu quero uma ferramenta, eu quero usar um político que seja uma ferramenta para conseguir o que eu quero. E o Brasil ainda discute muito nomes, infelizmente. Lula, FHC, Bolsonaro, Dória, né? E a gente ainda não falamos de ideias. Educação financeira, por exemplo. A gente devia ter nas escolas educação financeira, entender o que é um Estado inchado, o que é um Estado gordo, onipotente, onipresente, pendurado no seu pescoço. Isso você pode, isso não, isso pode, isso não, isso não, isso não. E me preocupa muito porque num possível desenrolar de uma possível vitória do PT, a gente não vai ouvir isso pode. A gente vai ouvir isso não, isso não, isso não, isso não. Já está tudo aí, ele falando que vai regular a imprensa, que vai regular a mídia, está tudo aí, está tudo exposto. Então, com críticas pontuais que eu tenho a esse governo do presidente Jair Bolsonaro, eu acho que ele é uma ferramenta no meio do caminho para a construção de uma liberdade mais sólida no Brasil e para a manutenção de uma liberdade que a gente ainda tem. Né? Citando Reagan mais uma vez aqui, na minha Assembleia de Vozes, ele falava, foi um discurso em 87, se eu não me engano também, falou, olha, a liberdade está sempre uma geração de ser extinta. Sempre uma geração. A gente não passa para os filhos na corrente sanguínea. A gente precisa lutar por ela, proteger e depois passar para que os filhos façam a mesma coisa. E nós tivemos uma geração de Reagan, Thatcher, João Paulo II, ícones da defesa inviolável da liberdade. E aí, com tanta liberdade na mão, o que essa geração fez? Reclama, reclama, reclama. Hoje nós vivemos os tempos mais ricos da humanidade, em tudo. Você quer ser astronauta, mulher quer ser engenheira, homem quer ser enfermeiro, se você quer ser dona de casa, se você quer casar com mulher, se você quer casar com homem, se você não quer casar, tecnologias, mandando civis aí para o espaço. No entanto, é a geração que mais reclama de tudo. Reclama que não pode ir nesse banheiro, reclama que isso, vê racismo em tudo, vê nazismo em tudo. Então, como estamos usando a nossa liberdade? Estamos fazendo bom proveito da liberdade que homens como João Paulo II, Reagan e a Thatcher
eles lutaram, o Muro de Berlim não caiu de velho, não caiu como um celeiro velho. Ele foi derrubado porque um lado queria cercear a liberdade, queria colocar um muro deixando a liberdade de fora. E homens e mulheres falaram, não, Mr. Gorbachev, tear down this wall. De novo, o passado conversando com o presente o tempo todo. Então, falar mal de Bolsonaro ou falar bem de Bolsonaro, para mim isso é irrisório. Não é o nome Jair Bolsonaro para mim que estará na cédula em 2022. Não é. Não é Lula que estará na cédula. Para mim, ali na cédula de 2022, tem um muro de Berlim ali. E que lado que você quer estar? Ana, caminhando para o final, você fala pouco sobre arquitetura. Você falou que desde muito cedo teve interesse. Eu queria entender um pouquinho o que você vê na arquitetura, como que isso te completa de algum modo. É a minha terapia. Mas o que é assim? Explica. E conversando, eu acho também com o conservadorismo, a beleza. Trazendo aí o senhor Sir Roger Scruton, né? Beauty matters. A beleza importa, é a beleza de períodos maravilhosos na história, períodos muito ricos. E eu acabei estudando de uma maneira mais aprofundada alguns campos da política na história, porque eu tive uma professora na UCLA que a gente ficou 1 ano com ela. E ela hoje, por coincidência, é casada com um ex-assessor do Reagan, que trabalhou com o Reagan na Casa Branca. E ela tinha uma paixão para ensinar história que eu desconfiava. Eu falava assim, eu acho que essa professora não é democrata, mesmo na Califórnia, porque essa paixão que ela fala do gótico, do neoliberal ali, do neoclássico, da arquitetura palladiana, o jeito que ela traz, eu falei, tem alguma coisa. E o que ela trazia? Ela trazia os elementos, toda a história e o pano de fundo. Por que aquele elemento? Porque eu achava, até eu cursar a faculdade de arquitetura, que uma coisa era assim, porque naquela época eles queriam que fosse daquele jeito, porque eles achavam mais bonitos daquele jeito, mas tem todo um pano de fundo social, econômico, até de conversa com a assembleia de vozes deles, né? O neoclássico conversa com a era grega. Aí você vai na era ali napoleônica, por exemplo, por que as cadeiras são de tal forma, por que a espuma é tão grande, por que é tudo verde, porque ele era muito baixinho, porque ele tinha uma força militar muito forte, tudo dele era verde. Então você começa a conectar certos elementos visuais com um pano de fundo socioeconômico que é fascinante. Aí você não volta nunca mais. E aí, dali eu saí, fiz mais 1 ano de História da Arte. Thomas Jefferson, né, também era arquiteto. O próprio Washington, a cidade de Washington, tem muito da mão dele ali, da arquitetura neoclássica. E é a minha terapia, é o que eu gosto de fazer. Abri uma empresa, fiz vários projetos durante alguns anos. Hoje eu não tenho tempo mais, mas supervisiono alguns projetos quando me pedem. Mas minha coisa não é nem computador, ficar ali no Revit ou no CAD. Meu negócio é prancheta, é caneta. E para mim foi uma coisa que eu me surpreendi, porque quando eu entrei para a UCLA, primeiro que eu tive que reaprender um sistema, porque eu saí do sistema métrico e caí num sistema de polegadas, de inches, e eu quase desisti nos primeiros 6 meses. Eu falei, eu não vou, isso aqui é muito confuso. Por isso, por cálculo? Era muito confuso. Não é como o nosso sistema métrico, que é de 10 em 10, né? 1 metro, 1 quilômetro. É tudo muito diferente. Então, assim, os pés é diferente das jardas, os inches, polegadas, enfim. Foi muito difícil para mim. Eu tive que me reeducar de uma maneira
muito complicada, mas falei, vamos embora. Engraçado que hoje eu não consigo fazer um projeto no sistema métrico, porque você fica pensando nos pés, né? E aí depois eu que desenhava só aquela casinha quadradinha com a chaminézinha, eu comecei a frequentar aulas que o professor falava, hoje nós vamos fazer um autorretrato. Um autorretrato. Eu que desenho uma casinha com uma chaminé, você quer que eu faça um autorretrato? E saiu. Não sei como. Então, a faculdade de arquitetura destrancou caixas na minha cabeça que eu nem sabia que eu tinha. Você sentar aqui e você fazer um sketch, você desenhar uma sala, não aconteceu do dia para a noite. Eu fui muito desafiada. E isso me irritou muito, porque tinha muitas aulas que eu não conseguia fazer o que todo mundo estava fazendo. E isso foi um desafio grande para mim. E hoje, assim, incrível como a Faculdade de Arquitetura juntou com várias coisas políticas do passado, livros. E realmente a beleza importa, né? A beleza é um refúgio, né, para a alma. Você vê... E hoje a gente vê que tudo tem uma história, não é só porque era daquele jeito, né? O gótico, por que é tudo para cima? Que veio ali, né, o neogótico, logo depois da industrialização, que era tudo metal, tudo ferro, então veio o neogótico de novo e botou as pessoas rezando, tudo é para cima, olhar para cima, né, as mãos, né, os arcos, tudo. É fascinante. Eu sou capaz de ficar horas assim desenhando, olhando, às vezes vou para o centro de Westwood, que é onde fica a UCLA, sento, desenho prédios, é uma terapia, assim. O que eu não gasto com terapia, eu gasto em caneta, em lápis, mas é muito bom. Me abriu portas para mim, né, que nem eu sabia que eu tinha. E para terminar, o que te faz feliz hoje? A minha família. Eu fico aqui, já estou 3 semanas no Brasil, amo os meus amigos, amo o trabalho, encontrar as pessoas e eu quero estar onde a minha família está. A minha família hoje, eu estou ainda construindo a árvore que meu pai construiu com a minha mãe. Acredito que a minha árvore, né, tá correndo ali com raízes fortes, mas felicidade para mim hoje, 1, 2 e 3 é a minha família. Meus filhos, né, o meu filho e a minha enteada, dividir os problemas, dividir as alegrias, torcer para que isso aconteça, para passar num exame, sentar, se dedicar. Nós temos uma rotina em casa, 7 da noite, sem celular, todo mundo senta na mesa, jogos de tabuleiro, a gente joga, cachorro. Isso, para mim, é a minha maior felicidade. Assim, nada... Fui muito feliz durante atleta, durante os anos. Conheci muita gente, conheci muitos países, fiz muitos amigos, que eu acho que são as melhores medalhas que eu tive, são esses amigos que eu tenho até hoje. Mas hoje a minha família é o meu centro de tudo. Tudo, tudo, tudo. Muito bem, muito obrigado pelo seu tempo, pela porta que você abriu na nossa conversa aqui. Eu que agradeço. Tenha um bom retorno para os Estados Unidos. Muito bom estar aqui com vocês. Espero revê-la em breve. Sou suspeita para falar da Brasil Paralelo. Muito boa sorte, muito obrigada pelo papo. E você que chegou até aqui, muito obrigado por estar conosco. Lembrando que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós temos um novo bate-papo do Contraponto. Se você não é membro da Brasil Paralelo, pode clicar no link que está na descrição desse vídeo e para assistir aos programas passados gratuitamente, pode clicar em um dos cards que vai aparecer ao final deste mesmo vídeo. Um abraço e até a próxima.